Neste vídeo, eu quero te ensinar a fazer um remédio caseiro muito poderoso com coisas que você já tem aí na sua casa. Você deve tomar um copo cheio disso por dia para tratar a hérnia de disco, a dor de cabeça e a inflamação do nervo ciático. Eu sou o Dr. Cole e já trabalhei com muitos pacientes com hérnia de disco. Neste vídeo, vou te ensinar de graça exatamente as mesmas coisas que falo para meus pacientes no consultório. Antes de te contar o que é esse copo, deixa eu falar primeiro sobre cirurgia. A primeira recomendação que te dou é: não recorra à cirurgia. A hérnia de disco ocorre geralmente quando o núcleo gelatinoso interno do disco se desloca e pressiona os nervos que saem da região da coluna vertebral. Isso causa uma sensação de dor aguda e formigamento. Estudos mostraram que, na maioria dos casos, com tratamentos não cirúrgicos, o disco acaba voltando ao lugar com o tempo e não há necessidade de cirurgia. No Reino Unido, esse número chega a 82%, ou seja, de cada 10 pessoas, 8 se recuperaram sem cirurgia. Na maioria dos casos clínicos, o tratamento conservador é considerado a melhor escolha no momento. Alguns médicos ficam irritados com o que eu digo. É claro, porque alguns ganham milhões com cirurgias de hérnia de disco, mas eu mostro para meus pacientes e aqui mesmo no YouTube que é possível obter resultados com um custo muito menor e sem precisar de sala de cirurgia. Em todos os meus anos de trabalho, só tive um paciente que eu mesmo encaminhei para a cirurgia, porque a pressão do disco sobre o nervo era tão intensa que ele havia perdido o movimento das pernas. Isso também aconteceu depois de uma queda grave e a única maneira de liberar o nervo era a cirurgia, para que ele pudesse voltar a andar. Porque quanto mais tempo o nervo ficava sob pressão, mais difícil era recuperar o movimento. Todos os outros pacientes foram tratados com métodos não cirúrgicos. Se o movimento das pernas não foi perdido e os sintomas são apenas dor e formigamento, quase sempre é possível tratar sem cirurgia. Agora preste bastante atenção. A principal causa de hérnia de disco lombar e até mesmo de dor de cabeça é a desidratação do corpo. De modo geral, as pessoas estão desidratadas porque não bebem água suficiente. Cerca de 80% dos discos da coluna vertebral são compostos por água. Esses discos funcionam como amortecedores entre as vértebras, como uma bolsa de água que permite que a coluna se mova de forma suave e correta. Para que a coluna vertebral seja saudável, esses discos precisam estar hidratados, cheios de água, e isso depende só de você. Na ressonância magnética, um disco que está com problema aparece mais escuro. Isso significa que ele está sem água e ressecado. Os discos saudáveis são mais claros porque estão cheios de líquido. Um disco com problema aparece escuro e seco. Se você beber um copo do que vou dizer agora todos os dias, você consegue reidratar profundamente seus discos e todo o seu corpo. O que você deve beber é uma mistura de água com sal marinho natural. Beba água com sal integral e não o sal refinado. Esse método foi descoberto por um médico iraniano e já ajudou milhares de pessoas. Essa combinação hidrata profundamente as células, repõe os eletrólitos e restaura o equilíbrio de água e sal do corpo. Isso significa uma ajuda direta na hidratação dos discos da sua coluna vertebral. Se você já tentou de tudo e ainda sofre com dores no corpo, cansaço, indisposição, hérnia de disco ou enxaqueca, essa água pode ajudar, porque muitos desses problemas são causados por desidratação dentro das células. Essa água simples melhora a comunicação entre os neurônios, ajuda a reduzir as câimbras musculares e também alivia a dor muscular. Muitas dessas coisas não são ditas pela indústria farmacêutica nem pelo sistema de saúde, porque esse tratamento é praticamente de graça, só precisa de água e sal natural. O modo de usar é o seguinte: um copo de 250 mililitros de água com uma pitada de sal natural, sal grosso e não refinado.
Misture bem e beba em jejum pela manhã. Isso também ajuda no funcionamento do intestino, no metabolismo e até na redução do apetite. Se você pega a água de um filtro de barro ou de um bom filtro, é ótimo. A água da torneira que está cheia de cloro e flúor não é uma boa escolha. Mas vou deixar isso para outro vídeo onde falo mais sobre o assunto. Claro que só aquele copo não é suficiente. Durante o dia, você deve beber cerca de 2,5 litros de água. Saiba que o sal é apenas para aquele primeiro copo de água tomado em jejum. Se você combinar isso com exercícios aeróbicos, especialmente andar de bicicleta, a circulação sanguínea ao redor do disco aumenta e o disco é hidratado mais rapidamente. Se você está no meio de uma crise de dor ciática agora, vou te passar um exercício simples. Se a sua dor for intensa, deite de bruços na cama ou no chão, coloque 1 ou 2 travesseiros sob o abdômen e fique assim por 5 minutos. Se a dor não for tão forte, você pode pular completamente essa etapa. Coloque os cotovelos no chão e levante suavemente a parte superior do corpo. Normalmente, nessa posição, a dor aguda que irradia para as pernas começa a diminuir. Se a dor piorar, pare o exercício imediatamente. Mas se não piorar, coloque as mãos ao lado dos ombros e, devagar, vá esticando os cotovelos, sem tirar o quadril ou as pernas do chão. Faça de 5 a 20 repetições por dia. Depois de cerca de uma semana, o exercício vai ficar mais fácil e a dor, dormência e formigamento nas pernas vão diminuindo gradualmente. Quanto mais forte você ficar, mais poderá levantar a parte superior do corpo, mas preste atenção para não tirar o quadril do chão. Um erro muito comum é fazer esse movimento como se fosse uma flexão de braço. Isso está errado. Neste exercício, suas costas devem ficar arqueadas, não retas. É justamente essa curvatura que faz com que a pressão sobre o nervo ciático seja aliviada e há um movimento que, se você tem hérnia de disco, nunca deve fazer: inclinar-se para frente. Esse movimento piora a hérnia de disco. Infelizmente, é muito comum nas academias. O disco é como um chiclete, duro por fora, gelatinoso e cheio de água por dentro. Quando você pressiona pela frente, o conteúdo vai para trás e a protusão piora. Se você tem hérnia de disco, não faça esses movimentos. Espero que todas essas dicas tenham te ajudado a se livrar da dor nas costas e da dor ciática. Lembre-se, mais movimento significa menos dor. Obrigado por assistir. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Veja também estes vídeos para mais. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.